que nos concede mais uma oportunidade desses dias de hoje. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu estou muito alegre, mas muito alegre em Jesus. E também gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7. Eu vou ler uma palavra que é o verso 37 e o verso 38. Amém. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, glória a Deus? Glória a Deus! Amém. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Amém. Grande pessoal de palmas de Jesus. Louva a Deus porque Deus tem se apresentado extraordinariamente para todos nós. E nós sabemos que as experiências vão aumentando cada vez mais o nosso conhecimento acerca da verdade. Então, o que acontece, irmão? Quando você começa a olhar para a pessoa de Jesus Cristo, você começa a entender que o processo histórico vai perdendo a validade para você, o processo arqueológico, e você vai começar a entender que você entra na dimensão de uma atmosfera divina. Não é o processo histórico de que existia um Deus, que existia um homem na face da terra, que disse que era filho de Deus, mas o processo vai muito além. Ele realmente tem a poderosa presença e significância de governar o mundo e de governar os céus. Então hoje Deus colocou no meu coração, não hoje, há alguns dias já venho ruminando nessa palavra, e eu comecei a ver que quando Jesus diz aqui na sua palavra inicial lida, ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Queremos entender o seguinte, irmãos: quando nós olhamos para Deus, nós devemos ter o entendimento que quando Ele fala em crer, Ele está dizendo que você tem que ter o princípio de obediência. Glória a Deus. Porque quando você tem um princípio de obediência, você tem um limite em que você não vai sair daquele limite, porque a obediência é fundamental. E é claro que quando a pessoa não crê, ela não obedece. Não é o simples fato dela não crer. Ela não obedece porque ela não crê. Existem muitas coisas diante de Deus que elas precisam ficar esclarecidas, porque ficam claras. O mundo não crê em Deus. Ora, o mundo não crê em Deus, então o homem não obedece a Deus. Ele diz quem crê, ou seja, aquele que tem o princípio da obediência, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós sabemos que existem classes de pessoas ao redor do mundo todo. Pessoas pobres, miseráveis, medianas, ricas, milionárias e bilionárias. São pessoas. Mas há uma diferença entre essas pessoas, em que elas são, na verdade, metidas nessa diferença pelo próprio Deus. As pessoas que têm a Cristo e as pessoas que não têm a Cristo. Então nós vemos que o próprio Cristo está dizendo dentro de uma dimensão: quem crê em mim, quem acredita em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E é óbvio que quem não acredita, não fluirão rios de água viva nenhum. Mas temos que ver que Deus é um Deus, irmãos, muito seletivo, amoroso, bondoso. Mas Ele faz com que nós possamos entender que a vida com Deus
é uma vida diferenciada, e é muito claro isso na palavra. E às vezes nós pensamos de uma forma filosófica, de uma forma poética, de uma forma religiosa, muito, mas muito erroneamente. Porque o próprio Jesus ele está dizendo: quem tem o princípio da obediência, em mim, rios de água viva fluirão. E nós sabemos, irmãos, que para os que estão dentro da igreja, nem sempre é fácil obedecer a Deus, nem sempre Deus está em primeiro lugar, ou em segundo e em terceiro. Há casos que ele está longe, mas longe, mas é óbvio que ele estabelece sobre a nossa vida o primeiro lugar. O que pode acontecer é que o usuário da vida, o homem, não coloque ele em primeiro lugar. Amém. E nós precisamos ver, irmãos, que há uma diferença entre os homens estabelecida por Deus desde a fundação do mundo. Os que estão no processo de vulnerabilidade, que estão ainda na queda de Adão, ou seja, estão vulneráveis. Então, quando eu falo que eles estão vulneráveis, eu estou falando que eles estão desprotegidos, estou falando que eles estão frágeis, estou falando que eles estão incrédulos, desencorajados, apavorados, covardes e com outros encartes da vida. Mas o fato é que ainda assim eles estão em muitas situações que confundem a cabeça do homem. Alguém vai dizer: mas eu sempre falo sobre isso. Alguém pergunta sobre alguém que a pessoa sem ter o discernimento divino, ela pergunta e o outro responde: ele está tudo bem, está tudo bem. A pessoa está desprotegida, incrédula, a pessoa está covarde, desencorajada, mas ele não tem senso crítico espiritual de ver que a pessoa está indo para o inferno e o outro diz: está tudo bem. Quando você tem a razão maior, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, você começa a entender que o próprio Deus, ele faz uma diferenciação muito clara, porque a Bíblia diz que então verás a diferença daquele que crê para aquele que não crê. Quando você crê em Deus, você começa a ver que uma vida de uma pessoa vulnerável é uma pessoa que está num processo distante de Deus. Seja ela ignorante ou não, ela está invulnerável, ou seja, ela não tem a estrutura que tem uma pessoa em Cristo Jesus, que anda segundo uma obediência natural. Ninguém me põe cabresto para que eu ande com a cabeça erguida para olhar para Deus, ou muito menos orar a Deus, ou ler a Escritura, ou escrever sobre Deus. Ninguém me põe cabresto nenhum, ninguém me manda fazer nada. Mas por uma razão maior, natural, clara, óbvia, se eu tenho na verdade o preenchimento no meu coração, na minha mente, os meus neurônios são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e eu tenho convicção em Deus, então eu vou ter intensidade nessa direção. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos entendessem que quando você está na vida temporal, o homem pode viver uma vida e vencer como um homem comum. Ele pode ser trabalhador, ele pode ser, na verdade, um empreendedor, ele pode ser uma pessoa que faça seus cálculos, tenha uma disciplina terrena temporal, e ele vai até avançando. E por que eu digo isso? Há pessoas que avançam e têm uma vida e vencem a vida como homem natural, terreno, secular. Mas aí que está, eles não vão vencer como homem que triunfa ao lado das prerrogativas de Deus. Amém. Há muitos homens nesse momento que estão escravizados e estão na prostituição, sejam eles homens e mulheres, mas a verdade é que eles são bilionários, mas estão escravizados.
E naquela escravidão, alguém habita na vida deles, na casa deles, e mora com eles, e faz parte daquela vida. E tanto o que mora e habita com eles, já está declarado a sua condenação, faltando apenas a execução. E como também às vezes você vê um rico, classe milionário, bilionário, você tem que ver que o próprio Deus fala que o Deus dele é o dinheiro. É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aparentemente você vê o rico andando para cima e para baixo, mas na alma dele, no lugar que pertence a Deus, tem um vazio. Então não é muito incomum você ver um rico, um bilionário, que é muito rico, se queixar, se suicidar e desistir da vida. Aleluia. A palavra é que quando você vê isso, você fala, bom, mas qual o problema que ele tem? O problema que ele tem é que Jesus Cristo nunca vai ficar falido em suas declarações. É por isso que quando eu vejo algumas declarações de cristãos que misturam as declarações com declarações ímpias, aquilo me incomoda. Fulano, está tudo bem, está ótimo. Mas peraí, você é cristão? Você não sabe que a diminuição de uma intensidade faz com que você, mulher, fique muito mais afastada de Deus, e o homem também, e eu, qualquer um de nós? Como alguém vai ter na sã consciência de que alguém está rico ou está beijando e vai dizer que está tudo bem? Eu nunca falo isso para ninguém. Eu não gosto de falar também umas declarações que eu já vi até em nosso meio, acho muito errado. Alguém chega em nosso meio, uma mulher ímpia, um homem ímpio, pagão, e o outro vai falar, você está muito bem, você está ótimo. Mas cara, você não está vendo que a pessoa está indo para o inferno, você dizendo que está ótimo? Você viu uma mulher que é o exemplo daquilo que não é nada, você fala, está linda, você está louco, poxa. Então são coisas que você tem que medir. Que quando você conhece a pessoa de Deus, você nunca vai trazer uma declaração como essa. E por quê? Aleluia. Porque quem tem a sã consciência de Cristo nunca vai dizer para uma pessoa que é um projeto de perdição e que está na perdição que ela está linda e que está tudo bem. Meu Deus. Por que você não vai falar isso? Porque o próprio Jesus está dizendo aqui: aquele que crê, que tem um princípio de obediência, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está dizendo, obviamente, presbítero Douglas, o que não tem, é claro que não vai fluir nada. Se não vai fluir nada, vai continuar no processo degenerativo, desprotegido, desencorajado, vai continuar sendo covarde, vai continuar tendo, naturalmente, todas as anomalias de um homem que não está na presença de Deus, conforme a escritura que foi lida. Aleluia. Nós devemos entender, irmãos, que nós já temos a suficiente memorização, conhecimento da palavra, para você entender o que você deve seguir e o que você não deve seguir. E por que isso? Porque existem coisas que você qualifica de uma forma errada. Quando eu vejo alguém, dentro de um contexto em que não busca o Espírito Santo, nós pensamos ali e ficamos preocupados, porque o homem só tem pujança, poder, acima de um homem que tenha uma vida natural, se ele tiver, irmão, o Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem nasce, e nasceu e caiu no pecado, Deus já estabeleceu, vulnerável. Mas independe, seja ele pobre, seja ele mediano, seja ele rico, milionário, bilionário, o Senhor diz vulnerável. Todos vulneráveis. Mas você observa que quando ele está há 7 dias de subir aos céus, ele faz essa declaração, ora linda, ele diz que aquele que crê em mim, ou seja, iniciado está o processo de obediência.
Rio de Jaguaribe fluirão do seu interior, porque haverão de ser batizados, Aleluia. haverão de ser selados, chancelados com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma coisa é fundamental para você olhar como Deus olha. Deus olha, irmãos, com uma diferença em todo o tempo para o homem que está na presença de Deus e para aquele, irmãos, que não está na presença de Deus. Você deve entender isso. E alguém vai dizer, mas pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não faz, mas faz diferença um do outro. Aleluia. Sim, ele faz diferença um do outro. Até quando nasce, ele já faz diferença. Mas como é isso, irmãos? A presciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, faz com que ele saiba o que vai ser e o que não vai ser. Quando ele escreveu as profecias, lá de Isaías, está previsto que um certo homem iria trair Jesus. Em vários momentos, essa pessoa que ainda não executou a traição, ela é citada na palavra de Deus. Mas Deus queria que aquela pessoa fizesse tal coisa? Não, mas a onisciência de Deus e o controle de Deus, sendo Ele um Deus atemporal, Ele traz rápido o que é do passado, levanta rápido a posição das árvores em que estavam caídas, a posição da escuridão, a posição de que não havia luz, Ele já levantou. Então Ele sabe o passado, Ele sabe o presente. Glória a Deus. E Ele também sabe o futuro. Mas por que Ele sabe? Porque na verdade, irmão, nós estamos falando da dimensão de um Deus. Nós não estamos falando da dimensão de uma pessoa humana, temporal, passageira. Uma pessoa que Deus estabeleceu 70 anos de vida, limitada. E quando você olha assim, alguém fala, mas Ele já julgou que eu vou ser uma pessoa mediana? Não. É que Deus tenha julgado. Deus cria as pessoas e você tem, naturalmente, a liberdade de dar intensidade ou não dar intensidade à sua vida espiritual. Deus não está obrigando a irmã Rosângela a andar a 100 por hora. Mas se aprover a ela, tiver fé, confiança em Deus, ela não vai andar a 100. Ela vai andar a 250 por hora. Mas se ela tiver uma fé muito pequenininha, vai andar a 30, a 20 por hora. Deus não vai te obrigar a você andar a 250 por hora. Quando você tem uma intensidade por alguma coisa, aquela coisa naturalmente te mostrou mais interesse. Há mulheres que têm uma aptidão para ser cozinheira, elas entendem extraordinariamente o tempo da comida, a preferência dos temperos, ela sabe o tempo que faz uma comida rápido. E a outra que não tem intensidade vai chegar e vai dizer, eu só sei fazer ovo, arroz, uma coisinha simples, ou seja, ela não cresceu. Mas o que houve com a outra que deu intensidade? Eu faço tudo. Faço carne, faço peixe, faço feijoada, faço salmão, faço bacalhau, camarão. Para mim é muito fácil. Por quê? Ela deu intensidade. Espiritualmente, o que Jesus está dizendo, aquele que tem em mim, Rio de Jaguaribe, fluirão do seu interior. É uma questão básica de você entender que se você der a devida intensidade espiritual, é claro que você mesmo vai se criticar, ou seja, se autocriticar. Eu gosto muito de me criticar. Eu sinto uma pena tremenda porque gostaria de ter mais braços, mais força, mais ocupação. Gostaria de ter um tempo maior. Mas dentro de uma racionalidade humana, eu sei que a vida vai chegando a uma idade, eu vou diminuindo minha força, minha capacidade. Mas os meus neurônios, eles ainda, graças a Deus, estão intactos. E eu posso aumentar, em sujeição, a capacidade de trabalho deles.
Então, o que eu puder fazer, ainda que eu ache muito pouco, eu posso fazer dando a devida intensidade. Glória a Deus. O que eu quero mostrar para você é que o tipo de vida que uma pessoa leva na terra é de acordo com aquilo que interessa a ela. Por exemplo, eu tenho menos interesse em viver dormindo porque eu falo e tenho que descansar. Então eu estou dando intensidade ao meu descanso. É óbvio que eu posso até alcançar uma certa saúde, mas não é a prioridade da minha vida que eu tenha uma preguiça e um favor direto nessa direção. O que eu quero mostrar para os amados irmãos é que há muita diferença naquele que é batizado para aquele que não é batizado. A diferença ela está muito clara, que quando você olha para Cristo Jesus, o que vai denunciar o que você é a vida que você tem, porque a vida que você tem é a intensidade que você dá. Se imagina uma pessoa que ela não tem o discernimento de Deus, ela não tem o Espírito Santo. Tem duas coisas, ela não tem, mas o fato dela não ter não significa que ela nunca vai ter. Ela tem a oportunidade de Deus para poder buscar o Espírito Santo. Deus não está dizendo que a porta está fechada, o Espírito Santo de Deus foi embora. Ele estava dizendo que rios de água fluirão no seu interior, porque ele haveria de ir embora em 7 dias, mas o Espírito Santo de Deus haveria de descer sobre aqueles que eram os discípulos, aqueles que estavam ali crendo. Eu já vi muitas pessoas que analfabetas em Deus, mas tinham tanta fome, tanta sede em Deus, que eles chegaram prontamente, foram batizados de imediato. O que Deus quer nos mostrar com isso? A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, porque diante de Deus, irmãos, você chegou hoje, Deus está te usando, Deus está te mostrando na vitrine dele que você é uma mulher notória, um homem notório, porque quem tem o Espírito Santo de Deus influencia outras pessoas. Mas não quer dizer que você vai ficar naquele lugar. Daqui a pouco, quando você menos imaginar, uma pessoa vem de entre nós, usada por Deus, e atropela de uma forma muito veemente, muito notória, os que são mais antigos, e até mesmo que desconhecem a Deus. Mas por quê? Porque dentro de uma limitação humana, você tem uma intensidade, como eu disse. Mas não adianta você querer fugir de uma racionalidade divina, porque você não tem tempo, você não tem a intensidade de colocar em ordem aquilo que Deus pensa. Jesus trouxe um pensamento: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Alguém vai perguntando: pastor, esclarece mais o que é isso? Quando você tem, irmãos, a palavra de Deus, ela é baseada na justiça de Deus. Então a palavra de Deus, ela denota o quê? Que Deus tem um início, um meio e um fim acerca de todos os seres humanos. Mas onde está? Na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a justiça de Deus. A base dele é o início, o meio e o fim. Bom, já falei tudo que tem que falar acerca do homem. Aonde? Na Escritura Sagrada. Mas olha, tem que nós não vivemos só de justiça, nós também vivemos do juízo de Deus, que são as sentenças condenatórias ou que absolvem o homem, mas a base também é a palavra de Deus. Glória a Deus. Se observa um homem que tem Cristo Jesus crucificado, ressuscitado, e que subiu ao céu, e que está sentado à direita de Deus. Você e eu, todos nós temos um Cristo que foi preso, maltratado, crucificado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Mas ressuscitado, ainda subiu aos céus. E não bastasse subir aos céus, está sentado à direita de Deus. Glória a Deus. Você tem mais do que suficiência para dar intensidade a uma vida com Cristo do que uma vida temporal. Só que tem que alguém
alguém vai dizer, mas eu não nasci com sorte. Irmãos, a Bíblia diz que Deus sustenta a nossa sorte. Mas a sorte do homem, ela é sustentada pela intensidade que ele entende que tem que se afastar do processo do homem natural vulnerável. Aleluia. Por que eu cultuo a Deus? Por que eu venho à igreja? Por que eu venho e procuro fazer uma vida com Deus? Porque eu tenho que me afastar da vida de um homem vulnerável. Por que eu entendo claramente quando algum irmão vem para mim e diz que está sem saúde? Pastor, estou assim, assado, acho que eu caí. O que eu entendo claramente? Ele ou ela tiram a intensidade de Deus, ficam vulneráveis, se aproximam de um processo de vulnerabilidade, um processo de covardia, de um processo em que não tem força, e vão então depreciando a vida. Por quê? Porque se estiverem em Cristo Jesus, confiados em Deus, a palavra diz, rios de água viva fluirão no seu interior. Mas por que não flui nada, irmã Marcela? Porque tirou o pé. Se tornou uma pessoa igual a outra pessoa do mundo. Se tornou uma pessoa incrédula. E a pessoa não pensa nisso. É claro que quando você tem um projeto, e aquele projeto é real, você não quer nem que as pessoas te interrompam. Depois, estou aqui no meu negócio. Depois. Não quer falar com ninguém, não pode interromper, não pode dar um stop. Não pode. Porque aquele projeto é importante, e aquele projeto precisa ser concluído, e aquilo é o que mais é importante na minha vida. Espiritualmente, rios de água viva fluirão quando você tem uma intensidade de entender que a alegria está depositada em Cristo, a felicidade está em Cristo, a riqueza está em Cristo, a inteligência está em Cristo, a ciência, a sabedoria, a força, a fé, sabe, o espírito empreendedor de ser desbravador está em Cristo. Glória a Deus. Mas você não entendeu que quando ele diz rios de água viva fluirão, está querendo dizer o seguinte, são rojões. O homem ou uma mulher, quando tem o Espírito Santo de Deus, ela entende que ela vai entrar em depreciação, ou ele vai entrar, quando ele sabe claramente que escolhe outras coisas, julga que o direito é dele, que a vida é dele, e vive como ele quer viver. E aí o Espírito Santo de Deus vai saindo e fala naturalmente, sem briga nenhuma, amigo, vai viver a sua vida. Amiga, vive a sua vida. Por quê? Porque essa intensidade que você já declarou a Deus. Você não tem interesse em ver que o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, rios de água viva fluirão no seu interior. E a primeira coisa que você vê quando o Espírito Santo de Deus está na vida de um homem é que ele vai ter um discernimento diferenciado de todas as coisas. Ele vai começar a conhecer as coisas de uma forma muito maior. Ele vai conhecer a discernir duas coisas, seja para o certo ou para o errado. Aleluia. Porque o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem discernimento. Como que alguém tem discernimento se ele sabe que Deus é um ser que coloca limites? Então eu quero namorar 3 mulheres de uma vez só. E tem alguns que namoram 5, 6, 10 mulheres, não é que eu vou mentindo para essa, mentindo para aquela, vou mentindo para essa, ou para isso, ou vice-versa. Mulheres também, não sei se tem o extremo de 10, mas sei que tem o extremo da vida sem limite. Uma pessoa que tem discernimento do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela entende que ela é uma lesma, mas também ela entende que ela é a formiga atômica espiritual,
mas ela é equilibrada. Deus fala de perfeição. Perfeição, irmãos. Você pode ser perfeito, eu posso ser perfeito. Espera aí, pastor. As pessoas dizem que não há ninguém perfeito. Claro que há. E não são poucos que são perfeitos, não. Milhões são perfeitos. Glórias a Deus. Quando você fala de uma pessoa perfeita, você está falando de uma pessoa equilibrada. Aleluia. Deus nunca ia pedir para você ou para mim uma coisa que você não pode ser. Você pode ser perfeito Aleluia. ou perfeita mulher. Glórias a Deus. Mas por quê? Porque o próprio Jesus diz: sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial está no céu. Aleluia. Perfeito é uma pessoa equilibrada, em que sabe que não tem uma vida com Deus. Ela sabe que Deus não está na vida dela de forma intensa. Ela sabe que ela não é firme, nem constante, nem sempre abundante. Ela sabe que ela tem uma facilidade tremenda de desistir, de voltar para o nível A, e nem mesmo para o B. E ela começa a subir a barra dela e fica ali. Ela quer viver de misericórdia o tempo todo. Meu Deus. Mas chega um tempo que o próprio Deus fala: acabou a misericórdia. Mas como assim, pastor? Acabou a misericórdia. Quando Judas iniciou a vida dele de desacelerado espiritual, ele começou logo a roubar. Os discípulos falavam que ele era um discípulo roubador. E eu estou falando de valores. Sempre ele dava uma direção para que ganhasse vantagem sobre o dinheiro, sobre os produtos que eles recebiam. Sempre ele dava um pitaco em direção àquilo que era a intensidade do pensamento dele. Um homem sem Deus, ele pode empobrecer muito rápido, porque ele já está dizendo para Deus qual é a intensidade que ele tem. A intensidade que ele tem é um processo de desacelerar. Você observa que uma corrida em que o piloto vai, ele treina para chegar no primeiro, no segundo lugar, no máximo. Ele não treina para chegar em último. E quando ele está acelerando, você observa que até nas curvas, se tiver que entrar 250, 280, ele vai entrar 285 com um risco calculável e que não ofereça, na verdade, a cair na vulnerabilidade, bater ou de rodar. Ele vai acelerar. Espiritualmente, irmão, nós devemos entender que Deus é uma pessoa que Ele vai te fazer memorizar a distinção entre uma coisa e outra. Você entende claramente que você é um homem, que é uma mulher, que você é uma mulher jovem, que você é uma mulher capacitada, que tem força física, porém você tem limitações espirituais. Por quê? Você pode ter força física na sua juventude, mas você é limitado espiritualmente. Por quê? Porque você não tem nutrição espiritual. Rios de água viva fluirão no seu interior quando você conectar a responsabilidade de que você precisa ser conhecido de Deus pela intensidade que você dá à vida. Quando Deus encontrou com Satanás, disse para ele: ó, tem visto meu servo Jó? Olhou, homem íntegro, reto e temente a Deus. O que Jó demonstrava é que ele tinha intensidade. Glórias a Deus. E Deus naturalmente queria levar Jó para um princípio ou para uma estratosfera maior. Então Jó teve os sofrimentos já conhecidos. Aleluia. A Bíblia diz então que no percurso da vida de Jó, ele recebeu 2 vezes mais e meia uma vida muito maiormente diferenciada. Mas o que faz com que o homem seja um homem que tenha rios de água viva para fluir do seu interior? Intensidade. Não adianta eu pregar para você e você ir para casa e você repetir a mesma velocidade que você tem, de preferência, com todo respeito, no cuidar da sua casa, no cuidar da sua vida física, no cuidar do seu trabalho. Mas quando Deus olha, vê que você não tem intensidade espiritual, a sua Bíblia fica fechada. Os 5 primeiros livros você não sabe nem quais são,
as matérias ali que você não conheceu ainda, que pode passar da Bíblia, e agora eu vou ter experiências sobrenaturais por causa dos dons de Deus. Então há um momento em que o próprio Jesus, a Escritura ficou do lado, e a Bíblia diz então que ele foi levado até os céus. Nenhum dos homens conheciam que um homem poderia subir até o céu, exceto Elias, que foi levado em carruagem de fogo. O que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é que rios de água viva, eles vão jorrar do coração de um homem que dá intensidade, de um homem que tem uma vida que olha para Daniel há 4.000 anos atrás, ou 3.000 anos, vai ver que Daniel orava 3 vezes por dia. O que Daniel denota? Intensidade. Os jovens foram jogados numa fornalha 10 vezes mais, ou 7 vezes mais aquecida, não estou me lembrando, exato. E nenhum deles chamuscou um fio de cabelo. Por que eles foram jogados e aceitaram com naturalidade? Tinha uma vida de intensidade com Deus. Uma vida de intensidade com Deus não te incomoda de maneira nenhuma ver o ímpio voando. Aleluia. Eu sei que Deus, na verdade, permite todas as coisas. Bom, Ele deu intensidade. E todos nós podemos dar intensidade. Há pessoas que estão numa vida que ele fica conformado em ser o mais pobre de todos. Ele está conformado. Isso não é culpa de Deus. Está conformado. Mas você pode dar intensidade. Não, estou conformado. Não quero dar intensidade. Deus vai falar, amém. Mas o mediano diz, bom, eu quero ser mais desbravador. A Bíblia diz que se ele for um desbravador equilibrado, a um crivo de Deus, chega um momento que Deus vai dizer, bom, até aqui você estava equilibrado, mas passando daqui já não dá. Então Deus entra com aquilo que muitas pessoas não entendem. Mas por que ela, como ímpia, prosperou? Irmãos, a intensidade é dada a oportunidade para todos nós. Você tem a oportunidade de ser um homem diferenciado de todos os homens. Você pode acordar às 5 horas da manhã e dizer, Senhor, a primeira hora vai ser de oração. Aleluia! E o que mais, Senhor? Senhor, durante 5 anos, a minha primeira hora de vida vai ser de oração. Glória a Deus. E a minha última hora também vai ser de oração. Glória a Deus. É claro que você vai ficar evidenciado como um homem que tem intensidade, como um homem que tem confiança em Cristo, que tem confiança no Espírito Santo. Então o próprio Deus, considerando a sua palavra de justiça, ele diz, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você vai receber naturalmente uma vida de alegria, de felicidade, uma vida de justiça, uma vida de prosperidade. Se a nem abrir a boca, só com o ritmo que colocou diante de Deus, porque não são todas as pessoas que vão ritmar, que vão dizer, minha primeira hora de vida é dedicada a Deus. Primeira hora de vida. Bom, não dá porque eu trabalho 6 horas, 5 horas é muito cedo, eu vou acordar 4. Bom, não dá, eu vou acordar de madrugada. A intensidade da vida espiritual, para que rios de água viva se coloquem na sua vida, é você que dá o ritmo. Aleluia. É você que dá o ritmo, só que tem que ter o ritmo, não pode ser meio um ritmo de sincretismo. Eu já conversei com pessoas na igreja em que elas têm um ritmo, eu vou ser bem respeitoso, que não me agrada, mas por outro lado também eu não sou Deus, então eu tento ajudar, mas tem vezes que eu não consigo ajudar, porque o ritmo é uma loucura, porque ela faz o que quer, mas não tem intensidade. Ela faz o que quer, mas não há conhecimento. Ela faz o que quer, mas também não há batismo. Ela faz o que quer, mas também não há poder. Não há dom espiritual. Não há uma visão, uma revelação, um arrebatamento, não há nada bom. Mas ela quer seguir aquela vida. Eu não sou Deus.
Mas na minha concepção, quando Jesus fala aqui, aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão no seu interior, ele está querendo dizer, vai receber uma descarga, vai receber um rojão, um poder tão grande do Espírito Santo, que ele, na verdade, ele vai fluir muito mais do que os demais. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio diferenciado do outro. É só você olhar. Bom, quantas horas Daniel orava por dia? 3 vezes. Quantas horas Jesus orava por dia, irmãos? Se tiver com a Bíblia aberta, eu vou mostrar para você de onde eu tiro essa realidade. Glória a Deus. Capítulo 8 aí. Observa, quem está com a Bíblia aberta pode se levantar com a autoridade e ler o capítulo 8, verso 1 e 2 que me falou. De João. Isso. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Então, obrigado, irmã. Em algumas traduções, a Bíblia diz que de madrugada. Não era pela manhã cedo, ou seja, é de madrugada. O escritor deveria ser um pouco mais claro, é de madrugada e não de manhã cedo. Mas de manhã cedo é uma colocação que a gente tem a ideia da coisa, a interpretação. Ele ia de madrugada ensinar. O que eu quero mostrar para você é que você e eu, todos nós aqui temos a liberdade de dar a devida intensidade para que rios de água viva possam fluir do seu interior. Aleluia! Deus é uma pessoa justa. Porque quando você tem interesse em alguma coisa, você prioriza e não tira o pé daquele assunto enquanto aquele assunto não for concluído. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Glória a Deus! Levanta a mão de glória a Deus. Mas veja bem, irmão, nós temos um Deus justo, perfeito, reto, e que não obriga você a fazer nada. Mas se você der preferência a uma intensidade que não é intensidade, você não tem que se queixar com Deus. Você escolheu, irmão, ser vagaroso. Quantas vezes eu chamo os irmãos para o monte? Ah, irmãos, se eu não tocar nesse assunto nunca mais na vida deles, para eles é uma alegria. Porque eles são vagarosos. Você não entende que quando você dá intensidade, não é a minha palavra humana. É uma questão de você ver que você vai evoluir com o rio de água viva. Você não vai ter dificuldade de achar um emprego. Você não vai ter dificuldade de achar uma renda. Vou te colocar, vou te abençoar. Porque rio de água viva fluindo na sua vida, irmãos, é uma outra vida. A pessoa olha para o mundo e vê, bom, ele está fluindo como nunca. Mas eu estive lá, passei nas ruas do Salmo 73, vi um exemplo de que os homens que fluem na vida, lá na frente, nem sei se Deus vai dar oportunidade. Quando você vê a pregação do Lázaro, do mendigo, você vê claramente que aquele homem teve tudo na vida, mas Lázaro não teve. Então Deus fala, bom, há uma separação entre vocês. O que está aqui não se comunica com o de lá. Por quê? Porque um teve tudo na vida, mas o outro não teve. O que Deus julgou? Os que estão aqui não podem ter comunicação com o de lá. Espiritualmente, entenda uma coisa. Eu nunca aprendi nada tão precioso na minha vida. E se alguém descesse para dizer para mim qual é o maior título que um homem pode ter na vida terrena temporal e nos céus, é ser amigo de Deus. Não é um cargo CEO, se for, não é nada, sabe, de gestão corporativa, que você é o diretor, que você é o doutor, que você é o pastor, o presidente, nada disso. O maior cargo que um homem pode ter na face da terra
numa face de céus, é ser amigo de Deus. Porque quando você olha para um mundo como esse, você vai ter discernimento. Quando você olha para o irmão que está com uma vida em que ele oferece vulnerabilidade na vida dele, o que eu entendo? Que ele tirou a intensidade. A intensidade entrou de uma forma em que o prevalecer de uma vida vulnerável se deu. Mas pode acontecer também de que Deus esteja levando essa pessoa a um processo superior. Mas aí ele vai denunciar com a própria vida dele ou dela. Então nós temos que entender que o discernimento pode ser dado de uma forma em que Deus está te mostrando: bom, eu vou entrar e vou mostrar para você que você está recebendo o que é justo. Eu recebo o que é justo de Deus, você recebe também, porque Deus é uma pessoa justa, irmã Eduardo. Ele não vai te dar uma coisa em que você não tem intensidade no sentido de receber. Porque inúmeras vezes já foi pregado aqui na palavra, irmão, você sede firmes, constantes e sempre abundantes. Aleluia! O que é ser abundante, irmão? Abundante é uma pessoa que é ritmada, alucinadamente. Eu já tive amigos meus que de forma temporal eram ritmados no remo, na piscina, na praia, em nadar. Eram ritmados com 3 quilômetros de natação. Era um ritmo louco em que nós víamos que ele puxava a ida de 1,5, a volta de 1,5 no mar. E no mar alto, e ele não parava, era altamente ritmado. Nós não tínhamos o ritmo que ele tinha, mas ele tinha a intensidade. E nós tínhamos que chegar perto daquela intensidade. Rios de água viva fluirão no seu interior. Quando você entender que o que é ensinado na igreja é para que você tenha ritmo. Porque muitas das vezes você é ensinado. Havia um trabalho, você enfia uma coisa que eu nem sei o que é, que não necessariamente teria essa prioridade. Hoje é aniversário do meu sobrinho. Mas peraí, irmão, eu com toda sinceridade, eu nunca vou colocar, e nunca coloquei, um aniversário, nem de neto meu, na minha frente, nem de neto. Para mim não tem aniversário. Por quê? Irmãos, não é ser extremista. Quando você conhece a pessoa de Deus, você não vai de maneira nenhuma homenagear uma coisa temporal por causa de neto, por causa de sobrinho, por causa de tia. Eu não vou fazer isso. Mas isso aí, irmãos, é da intensidade de cada um. Tem uns que vão ter que ir em todos os aniversários porque não tem ritmo. Tem uns que não têm essa fé. Tem outros que se disser que hoje é a consagração. E de manhã tem um casamento de alguém que é primo de 10º grau. Eu vou no casamento. Então isso é uma coisa pessoal. É por isso que muitos têm ritmo diferente uns dos outros. Jesus é ritmado de uma forma alucinante espiritual. Ele sai do assunto entra no outro. Mas por quê? Porque consegue ver a grandeza, a glória que há em todo procedimento espiritual para que rios de água viva fluam no seu interior. Olha, a pessoa fala: pastor, eu nunca tive uma visão. Mas peraí, vamos conversar um pouco, vamos. Qual o seu ritmo mesmo? Eu oro bem pouquinho, pastor. Sou repleto de alguns problemas, confusões comigo mesmo, sou meio dolorido, queixoso, queixosa. Eu não tenho meu casamento como felicidade, tenho como tolerância. Eu não tenho um ritmo para engolir as trevas. É claro que se nós conversarmos de uma forma abertamente, eu vou ver. Porque Deus me deu discernimento entre duas coisas. A Bíblia diz que aquele que tem será dado. Mas espera aí, já discerniu o outro lado? Mas o que não tem, presbítero não, até o que tem, ele vai tirar. Ele não tem ritmo para ter, e até o que ele tem, Deus está dizendo: vou tirar. Por quê? Porque não tem ritmo. O que eu quero mostrar para você é que não
Feliz ano 2025. A gente fala, porque aqui a pessoa pode até ritmar. O ritmo, irmãos, é fundamental para que você, homem, mulher, entenda que Deus é uma pessoa justa. Deus não é uma pessoa que diz, não, José, Ele é justo. Você pode colocar o ritmo que você quiser. Os brasileiros colocaram muitos ritmos até o dia de hoje, mas ninguém colocou o ritmo com uma carroça, bem dizer assim, que o Ayrton Senna dirigia. Um carro daquele para ficar no chão naquela época já era muito difícil. Nos dias de hoje, um carro para ficar no chão a 200 não é fácil, porque tem que ter a cooperação da mecânica, da eletrônica, do piloto e do engenheiro, porque senão o carro não fica no chão, então ele não vai poder chegar no limite do carro. Espiritualmente, você sem o Espírito Santo e eu, para você vencer, empurrar, bater, sabe? Satanás te conheceu como uma pessoa que vai triunfar sobre ele. Irmãos, tem que colocar ritmo. O ritmo está no Espírito Santo de Deus, que vai fazer você uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Não adianta se iludir com declarações que são vazias. A pessoa chega aqui, como é que você está? Graças a Deus, muito bem. Você está morrendo. Graças a Deus, estou muito bem. Que graças a Deus? Vai ficar morrendo. Você não está vendo que você não ora? Você não está vendo que você não jejua? Você não está vendo que você não tem sede e fome de ler a palavra de Deus? Você não está vendo isso? Meu Deus. Mas espera aí, pastor. Não, estou perguntando como você está. Se está todo ruim, está dizendo graças a Deus, estou bem. Que graças a Deus? Mas isso que responde lá fora é o ímpio. O que Deus quer te mostrar, que o mesmo Deus que esteve com Elias, que não provou a morte, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Isaías, o mesmo Deus que esteve com Paulo, é o mesmo Deus que está hoje aqui. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, rio de água viva fluirão do Senhor. Aí você sai com a concepção de que, bom, pastor, o Senhor disse que o mundo não tem esse rio de água viva. Não tem. Jesus falou que aquele que crê nele, o mundo não crê nele. Se o mundo não crê nele, então não tem rio de água viva nenhum. Se o mundo não crê nele, não tem diferença nenhuma, porque a Bíblia diz: então verás a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. É questão de discernimento. Quando você for orar, você lembra as promessas santas, divinas e eternas, espirituais, só isso. Se você crê mesmo em Deus, você vai ver por que rios de água viva fluem no interior. Deus vai mandar uma enxurrada. Você vai ter discernimento, você vai ter entendimento, vai entender quando você está pobre, vai aceitar que você não faz nada, vai aceitar que é preguiçoso, vai aceitar que você pode ficar melhor, vai aceitar que você pode ritmar. Mas às vezes você dá prioridade a outras coisas, irmão. Deus é justo. Deus palmas de novo ainda dela. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.